Vamos lá, então. Mais um relato. Ele também chorou na barriga da mãe. Lembra que eu contei um relato que eles escutaram o bebê chorar na barriga da mãe? Eu falei, não é possível, deve ser alguma coisa em volta. Não tem como essa criança ali na barriga. Mas, mais uma história. Ele também chorou na barriga da mãe. Vamos ver. Boa noite, Ana. Pode contar, pois não tem nomes. Eu vi o relato da moça que chorou na barriga da mãe e lembrei do que o meu ex-marido me falou, que o seu padrasto chorou na barriga da mãe e que ele adivinhava algumas coisas e que assim como a mãe da moça, a mãe dele também contou que ele tinha chorado na barriga dela, mas ele adivinhava algumas coisas, como por exemplo, ele contou para minha ex-sogra e disse: nega, você vai ser vovó, mas eu não vou conhecer o meu neto. E eu nem imaginava engravidar. E quando ele faleceu, eu estava grávida. E depois soube que era um menino, que hoje tem 15 anos. Muito obrigada por contar as nossas histórias. Um beijo pra você. Mas peraí. Quem... porque o negócio da criança que chora na barriga da mãe é que ela ia... Que você não... É esse daí que não pode contar pra ninguém? Era esse? Que se você não pode... Você tem que, durante 7 dias, não contar isso pra ninguém, que você ouviu a criança chorar. É isso? Aí a criança ia ter dons especiais. E ele chorou na barriga da mãe e realmente ele tinha essas adivinhações. Agora, no caso da moça, do outro relato que chorou na barriga da mãe, a mãe dela não aguentou. Aí contou pra avó, né? Pra mãe dela. E aí ela não tem dom nenhum. Era isso mesmo ou eu tô confundindo? Então vamos lá. Minha intuição me salvou da maledite? Vamos ver. Os nomes já estão trocados. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Já te enviei alguns relatos. Tá. Já te enviei alguns relatos. Um deles é o macumbeiro sincero, que conta da minha avó maledite que tentou fazer magia para minha mãe perder o nenê. No caso, eu. Eu acho que eu já nasci sendo protegida de maledites. Nossa. Bom, vamos lá. Em 2015, eu conheci um menino, o João, numa festa e me interessei por ele. Naquele dia, ele estava acompanhado de uma menina, a Maledite. Porém, pareciam apenas amigos. Então, para não correr risco de puxar assunto com ele e ele estar com a namorada, eu me aproximei dela e perguntei se eles eram amigos. Quando ela disse que sim, que eram apenas amigos, aí eu disse que eu estava interessada nele. E ela, sempre muito simpática, nos apresentou. Eu e o João ficamos por alguns meses e depois viramos apenas amigos. E por isso comecei a frequentar o grupo de amigos deles. Todos muito divertidos. E a Maledite, por ser amiga deles, sempre estava na turma. Mas a minha relação com o João é apenas um detalhe para contextualizar. O que importa aqui é o comportamento da Maledite. Desde que a conheci na festa, ela sempre se mostrou super simpática. Daquele tipo de pessoa que já te conhece e já quer parecer ser a sua melhor amiga. Foi logo me adicionando no Facebook, sempre conversando muito, sempre incentivando minha relação com o João. Entretanto, algo nela não me cheirava bem. Porque por mais que ela se mostrasse melhor amiga de todos, ela sempre tentava sutilmente jogar um contra o outro, falava mal deles comigo, sempre naquele ar de falsa piedade, de quem está falando mal, mas está preocupada com a pessoa. Além de sempre parecer muito invejosa, tudo que eu tinha era motivo de muitos elogios, mas eu sentia que não eram sinceros.
Além de que um elogio dela sempre vinha acompanhado de uma reclamação. Tipo assim, ai, esse seu vestido é lindo, é maravilhoso. Ai, nossa, eu queria um. Estou tão sem roupa. Um elogio e uma reclamação. Bom, até aí parecia apenas mais uma pessoa falsa no mundo, o que não é raro. Entretanto, a Maledite sugava as minhas energias de uma forma inacreditável. Sempre que eu conversava com ela, eu me sentia fraca, eu sentia até dores de cabeça. Eu podia estar bem e super feliz que se resolvia sair com ela, a encontrava na faculdade, as minhas energias eram drenadas e eu ficava só querendo ir para casa dormir. Até mesmo conversando online isso acontecia. Eu não sei se pelo teor das conversas, cheia de assuntos pesados e muitas mentiras. Nas conversas, ou ela estava falando mal das pessoas conhecidas, com aquele ar de falsa bondade, ou ela falava sobre o quanto a vida dela era difícil. Sempre com reclamações por parte dela sobre tudo e sobre todos. Mas sempre o resultado era o mesmo. Era eu conversar com ela que eu me sentia fraca. Um belo dia, ela me disse que tinha um presente para mim, que havia ganhado uma calcinha e que não havia servido ou não havia gostado, e que queria me dar essa calcinha. Sim, gente, eu não sei de onde ela tirou essa ideia de me dar um presente que ela havia ganhado, muito menos uma coisa tão pessoal como uma calcinha. Mas nessa altura do campeonato eu já achava que ela não batia bem da cabeça, então eu nem me assustei muito. Pois bem, como ela disse isso pela internet, eu achei que fosse alguma coisa que ela disse só para puxar o saco, sabe? Porque ela era assim, gostava de falar o que a gente quisesse ouvir, para parecer boa e se fazer de querida. Então achei que era mentira o tal do presente. Porém, um belo dia eu estava na faculdade e ela me manda mensagem falando que estava no mesmo prédio que eu e que queria me dar a tal da calcinha. Eu tenho um defeito, que é não saber dizer não. Eu também. Então fui lá pegar com ela o tal presente. Quando abri o pacote, dentro tinha uma calcinha toda de renda vermelha. Daqueles modelos maiores, bem bonita até. Eu fiquei sem reação. E ela disse mais uma vez que tinha ganhado e não tinha servido. E eu, sem saber o que fazer, agradeci. Entretanto, eu nunca usei aquela calcinha. Que fique claro. Algo em mim sempre dizia para não botar ela no corpo. Eu sequer experimentei, nem para ver como ficava. Eu juro que a todo momento eu pensava, aqui tem coisa. E pensava mesmo em trabalho, em magia, essas coisas. Essa calcinha ficou por muitos meses dentro da minha gaveta e sempre que eu via, eu pensava que eu não deveria usar. Um dia passou pela minha cabeça dar essa calcinha para minha mãe, que gosta muito daquele modelo de lingerie. Não me pergunte por que eu tive essa ideia do nada. Porém, no mesmo momento, vinha na minha cabeça para não fazer isso, porque o que tivesse na calcinha poderia passar para minha mãe ou qualquer outra pessoa. Se aquela calcinha tinha magia, eu não sei e nem saberei. Porém, a minha intuição sempre gritou para que eu nunca a usasse. A Maledite poderia até ser uma boa pessoa em alguns aspectos. Cuidava de animais e era muito inteligente na faculdade. Entretanto, era impossível para mim conviver com ela sem ter minhas energias esgotadas. Por fim, joguei a calcinha vermelha rendada no lixo. Cortei a Maledite da minha vida porque ela só me trazia sentimentos ruins. E pelo que sei, o João e seus amigos também cortaram relações com ela, porque ninguém aguenta ficar próximo dela por muito tempo. Não tenho notícias dela, mas acredito que algum ser protetor usou a minha intuição para me avisar do que estava ali naquele presente. Vou terminar esse relato como falando o mesmo que muitos outros já disseram. Cuidado com certos presentes. Um beijo a todos. Beijo para você, muito obrigada. Todo mundo agora aqui ganhando presente, tudo ressabiado.
É que os presentes é estranho, né? Tipo, não é comum a pessoa... Pense na situação. Talvez ela realmente não tivesse maldade. É o que ela disse, nunca vou saber. Mas tinha aquela coisinha lá no fundo, aquela coisinha que eu acho que é sempre bom a gente escutar, né? Que mal vai fazer não usar a calcinha, não é? Mas pensa assim, tipo, se você ganha uma calcinha rendada, vermelha, e não serve. Tá, às vezes você fala, mas assim, a calcinha ainda mais, né? Vermelha, está com ar de, talvez, não sei. Eu também, sei lá, né? Vamos ler mais um. Cadê? Mais um relato. Minha melhor amiga esteve no inferno. Eu, hein? Vamos ver. Acho que é um moço que nos conta. Oi, Ana, Matheus, assombrados, babies e pets. Meu nome é Fulano, mas você vai me chamar de Fulano e eu sempre quis ouvir isso. Falo da região metropolitana de BH e hoje venho contar algo curioso que aconteceu comigo há alguns dias atrás. Acredito que lá pro dia 30 de março pro dia 30 de março a 2 de abril de 2022, ou seja, é bem recente mesmo. Há quase um ano, a minha melhor amiga morreu de uma forma repentina. Acordou com falta de ar, falecendo logo em seguida, 48 horas após fazer 21 anos. Fazíamos aniversário no mesmo dia, e nesse aniversário eu não comemorei com ela, pois estávamos com a nossa amizade um pouco abalada. Fiquei muito abalado com a morte dela. Fui no velório e não me perdoei até hoje por não ter passado o último ano de vida perto dela. Éramos muito próximos. Ela tinha 21 anos e eu atualmente tenho 25. Bom, introdução feita, vamos para os acontecimentos. Desde o falecimento de minha melhor amiga, eu tenho sonhado com ela algumas vezes. 3 vezes, para ser direto. Acho que é isso. Porém, esse último sonho me deixou de cabelo em pé. Estava em uma espécie de transe. Sabe quando você está meio acordado, meio dormindo? Pois é, estava nesse nível aí de sono. E foi nesse estágio que ela apareceu em sonho com uma blusa branca, cabelos soltos e um short. O sonho era algo sobre ela ter voltado à vida terrena, deixando todos bem impressionados, inclusive a mim. E papo vai, papo vem, no sonho ela me solta o seguinte diálogo, a seguinte frase, sei lá. Eu estive no inferno, e o inferno não é nada do que as pessoas dizem. As pessoas não pegam fogo ou ficam gritando, nadando em lavas de fogo, etc. Tudo que você tem medo lá se torna real. Por exemplo, se você tem medo de barata, do nada brotam baratas de todos os lugares. Se você tem medo de escuro, do nada você fica cego. Tudo que você pensa de negativo acontece lá. E eu me recordo que logo após ela ter dito isso, eu indaguei, né, e falei: mas então é só você não pensar em nada negativo ou que te dê medo. E ela disse: lá é um lugar que por mais que você queira, você não consegue pensar positivo. Ana do céu, logo após essa riqueza de detalhes, eu acordei, assim, no susto, e olhei no relógio, e era quase 6 da manhã. Não consegui dormir mais até a hora de ir trabalhar. Fiquei matutando esse sonho. Ana, será que o inferno é dessa maneira? Será que minha amiga foi mesmo ao inferno? Ou será que foi apenas um sonho? Bom, por ela estar vestida de branco no sonho, acredito que, se for verdade, ela passou por essa experiência e finalmente conseguiu encontrar a luz. Acredito que nós nos perdoamos, mesmo depois da morte dela. E hoje convivo com as saudades, onde eventualmente ela aparece, né?
As saudades aparecem. Espero que ela esteja bem onde estiver. Ana, eu sei que não tem nada de super sobrenatural neste relato, porém foi o que aconteceu comigo. Espero que gostem e beijos. Beijos para você, muito obrigada. Então, não sei se ela passou por algum lugar que teve essa experiência, né? Que contou para você, né, com detalhes, e você se lembra de tudo isso que ela falou. Pode até ser. Uai. Acho que não tem. Não abriu. Mas tem. Aí, beleza. Este relato, então, aqui é de 2018. Tô desenterrando, gente. Episódio de Missing Time. Entrando em outra dimensão. Vamos ver. Olá, Ana, como vai? Me chamo Fulana. O nome já tá fictício, mas eu vou chamar de Fulana. E sou de Goiânia, Goiás. Já escrevi outros relatos para você. Um com extraterrestres e outro envolvendo o Sete Além. Mas este, precisamente, envolve apenas outra dimensão, com um episódio de Missing Time. Que episódio? Missing Time é uma série de alguma coisa? Ou é um... Enfim, com um episódio de Missing Time. Bom, eu tenho o costume de realizar meditações. Ou é só, tipo, lapso de tempo? Seria isso? Bom, eu tenho o costume de realizar meditações. Acho uma prática muito saudável para a mente e tento fazê-la ao menos uma vez na semana. Em uma bela tarde, lembro de estar de folga do trabalho e resolvi meditar. Era por volta das 3 horas da tarde, informação importante no relato. Ao meditar, eu costumo sempre escutar uma música relaxante e que considero também curadora, cuja duração é de exatamente 1 hora, 1 minuto e 1 segundo. Pois bem, liguei o som com a música, sentei-me na cama em posição de meditação e iniciei. O tempo foi passando, assim como a música, até que num dado momento comecei a sentir o meu corpo muito leve e tive a sensação de estar girando. Até mesmo senti meus cabelos se moverem em direção contrária ao meu corpo. Ao bater uma suspeita de que algo incomum estava acontecendo, eu abri os meus olhos e pude perceber que o meu quarto estava virado ao contrário. Como assim? O chão estava onde deveria ser o teto e o teto no chão. Sei disso, pois eu sentia uma força me puxando para baixo. Meus cabelos estavam caídos, sim, e eu sentia estar de cabeça para baixo, mesmo não caindo da cama. Fiquei maravilhada e observei tudo ao meu redor por aquele momento mágico. Quando pude perceber que a música se aproximava do final, eu fechei os meus olhos e suspirei profundo, e assim fui percebendo que tudo estava voltando ao normal. A música acabou e eu saí maravilhada dessa experiência, pois nunca passei por algo parecido. Desliguei o som, levantei e fui tomar uma água. Porém, ao olhar para o relógio do micro-ondas, estranhei o horário. Ainda era 3h15 da tarde. Corri para pegar o meu celular e ver se os horários batiam. Afinal, eu tinha acabado de escutar uma música de 1 hora de duração. Não muito surpresa, depois de tudo que ocorrera, constatei pelo celular que ainda era realmente 3h15 da tarde. Bom, Ana, considero esse acontecimento como uma ida a outra dimensão. Não consegui ainda pensar em outra explicação. Esse foi o meu relato, espero que tenha gostado. Beijos! Beijos para você, olha aqui, né? Depois de alguns anos lendo o relato. Ah, não, tem mais um aqui ainda, mas esse aqui eu posso deixar para outro dia.
É um invisível, não tem título, nada, ficou invisível aqui. Gente, que doido, eu ia falar em outro dia. Oh, teve um lapso de tempo, a música passou, ela foi pra lá, ficou de ponta cabeça. Mas ela viu, não, então ela viu, peraí. Se ela continuava sentada no teto e na cama e tudo virou, então na verdade meio que ela via do mesmo jeito que tava, só que com os cabelos pra cima voando. E sentia aquela pressão quase que como se fosse cair. Porque se ela visse que o teto tava aqui embaixo e o chão lá em cima, então ela, aí sim ela tinha virado o corpo para sentar no teto. Mas não, tudo estava virado, né? Aí ela sentia o cabelo assim. Sabe que foi uma sensação? E aí tem o lapso de tempo, né? Bom, não duvide de nada, gente, né? Tanta história que a gente ouve aqui. Se alguém tiver uma explicação ou já tiver passado por algo parecido, manda pra gente o relato. Deixa eu dar então agora os últimos. Comi macumba? Eu, hein? Comi macumba? Deixa pro santo, né? Assim, pra nós não, deixa. Vamos ver aqui, ó. Olá, Ana. Me chamo Coisinha Gostosa da Mamãe. Ah! Ai, meu Deus! Mas pode me chamar de fulano, tá? É fulano? Não sei se é fulano ou é fulana, a gente vai descobrir. Bom, vamos ver. Tá, mas os nomes são todos fictícios. Eu tenho 45 anos. Bom, eu tive uma infância sofrida. Eu apanhava muito da minha mãe. Vira e mexe, ela trocava de macho e eu, não aguentando mais, fugi de casa aos 14 anos. Fiquei um tempo morando nos fundos de uma padaria e em troca eu trabalhava lá. Depois de um tempo, comecei a trabalhar em um comércio de informática, até conseguir o meu próprio stand. Um dos clientes é alemão e disse que estava alugando um quartinho na casa dele e eu disse prontamente que estava interessado. É um moço que nos conta. Que eu estava interessado. Depois de um tempo, fui morar lá. Um bairrozinho muito bacana no Rio de Janeiro, chamado Santa Teresa. Enfim, já alocado por bastante tempo, me propuseram a ser o caseiro da casa do alemão. Larguei o stand e comecei a só ficar na casa do seu alemão, que eu chamava carinhosamente de papai alemão. O tempo foi passando, eu ficando entediado e depressivo, a insônia tomou conta da minha vida, comecei a passear de madrugada pelas ruas do bairro. Quando eu vi uma oferenda, macumba para os íntimos. Quando eu vi uma oferenda e lá tinha cigarros e um monte de moedas. Ai, catei tudo, fumei os cigarros e fui para casa. Depois de uma semana encontrei doces como oferenda e tinha tudo que eu gosto. Paçoca, pirulito, pipoca de canjica, bala, chiclete, suspiro. Rapaz, que tentadora essa macumba. Ai, meu Deus. Que eu vou beber água aqui, né? Porque meu marido, ele só traz água em copos muito chiques. Veja. Muito chiques. Essas taças aqui. É bom que essa curvinha encaixa bem o beiço. Ó, encaixa. Muito bom. Continuando. Então, tinha tudo isso. Rapaz, pirulito, pipoca, bala, chiclete, suspiro, enfim. Muito doce mesmo. Eu enrolei os doces no pano que estava embaixo dele ali e levei para casa e comi tudo durante dias. Depois de um tempo, ainda com as minhas caminhadas de madrugada, achei um bolo inteiro. Sim, Ana, um bolo inteiro com a imagem de São Cosme e Damião em cima. Tirei a imagem, joguei longe. Ai, gente. Tirei a imagem, joguei longe, peguei o bolo e fui no bar do Serginho pegar uma Coca-Cola fiado lá.
pegar uma coca fiado. E fui para casa com meu bolo. Bom, o tempo foi passando. E sempre quando via uma macumbinha, eu aproveitava. Pegava dinheiro, taças, prato, até a galinha com farofa eu já aproveitei. E tava gostoso, por sinal. Uma bela madrugada, eu tava voltando para casa, depois da caminhada da insônia, e tinha uma moça indo trabalhar, andando na minha frente. Isso porque já era quase 5 horas da manhã. Provavelmente ela estava indo trabalhar. E atrás dela tinha 3 homens. E atrás dos homens, eu. Logo me liguei que os meliantes iriam fazer algo com a moça. E eu gritei: corre, moça, eles vão te assaltar! A moça correu, entrou numa viela e sumiu. Os caras voltaram com raiva e me agrediram muito. Eu perdi os dentes da frente e fiquei banguela. Mas ainda continuei lindo. Com o tempo começaram a acontecer coisas na casa de papai alemão. Uma vez apareceu um rato na casa e ele... Com o tempo começaram a acontecer coisas na casa de papai alemão. Uma vez apareceu um rato na casa e o rato se matou. Sim, Ana, o rato, ele se matou, o maluco. Depois, o meu cachorro da raça Rottweiler começou a ter umas possessões do nada. Ele ficava latindo, bravo. Uma vez ele me mordeu. Quase arrancou um naco de mim. Comecei a ver vultos, ouvir vozes, ver pessoas no meu quartinho. Teve uma entidade que apareceu e disse que se chamava Benta e que era minha fã. Começou a despir-se e nós namoramos a noite toda. Quando acordei no outro dia, eu estava nu e não tinha mais mulher nenhuma lá. Pensei que eu estava doido. Depois de tantas coisas estranhas acontecerem lá, incluindo entrar morcegos, portas abrindo, janela estourando do nada, ventilador ligando sem o plug estar na tomada, etc, etc, resolvi me mudar para um apartamento na Lapa. Nessa época eu ganhava bem no meu trabalho, recebia 15 mil por mês? Recebia 15 mil e era considerado classe média alta segundo o IBGE. Nesse apartamento, convidei umas amigas. Gente, bom, nesse apartamento, convidei umas amigas de vida fácil. Fácil, não sei se é tão fácil assim, não. Pra vir morar comigo e pra eu não me sentir sozinho. Pra vir morar comigo e pra eu não me sentir sozinho. Em troca, eu dava mimos pra elas. Minhas meninas me chamavam de... Tá, eu me senti o máximo. Depois, uma a uma foi indo embora. Eu me vi sozinho. Em um dos quartos, achei... Tá. Em um dos quartos, achei uma faca debaixo do colchão. E no guarda-roupas, eu achei um pano verde trançado com uns matos dentro. Entrei em contato com as meninas e todas disseram que não trouxeram esse tipo de coisa para o apartamento. O tempo foi passando e eu comecei a perder a minha renda. Só comia macarrão instantâneo e bebia quisuco. Estava ficando quebrado. Um amigo caipira... Ah, tá, ele tem 45 anos, então nessa época, eu acho que ele falou 15 mil aqui, não sei quantos anos ele tinha, 45 anos. Era real já? Bom, também não sei, eu não lembro do como que era o dinheiro antes. Eu sou muito novinha, gente, eu não lembro, brincadeira. Não lembro, quer dizer, não lembro a conversão, o quanto... É porque eu lembro que tinha assim, tal coisa custa 300 mil cruzeiros, eu acho, sabe? Eram umas coisas assim. Então eu não lembro. Enfim.
E elas falaram que não trouxeram esse tipo de coisa para o apartamento. O tempo foi passando e comecei a perder a minha renda, só comia macarrão instantâneo, bebia que suco, eu tava ficando quebrado. Um amigo caipira meu falou que estava vindo para o Rio. Vou chamá-lo aqui de Flacalote. O que é isso? Resolvemos abrir um hostel e viramos sócios. Em plena pandemia não vingou. Então isso já é agora. Em plena pandemia não vingou e ele meteu o pé me deixando com essa banana. Hoje eu moro nesse hostel. Devolvi o apartamento e fiquei morando por aqui mesmo. O hostel tá onde o papai alemão mora. Só fiquei no hostel porque gosto do bairro. Cada vez fui ficando com menos renda, ao ponto de comer pão mofado. Um belo dia apareceu uma entidade com 1,60 m de altura, cabelos vermelhos, com a fisionomia parecida com a boneca Annabelle. Apareceu ali pelo hostel. Eu via essa aparição em todo canto do hostel. Comecei a ouvir passos, luzes da casa piscando, vozes e um belo dia à tarde estava no escritório na parte de baixo e do nada uma cadeira foi arremessada da parte de cima. Fui ver e vi que também foram arremessadas 2 caixas de som. Fez o maior barulho. Os vizinhos até vieram perguntar o que estava acontecendo, se estava tendo briga e tal. Eu disse que eu tropecei para despistar. Subi para o 2º andar e não tinha ninguém. Ana, isso foi mais ou menos umas 3 semanas. Não sei o que eu faço. Será que tudo isso foi devido às macumbinhas que eu comi? Se alguém tiver uma luz para me ajudar, escrevam aí nos comments. Obrigada. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Ai, rapaz. E aí, o que vocês acham? Eu acho que ele não ia comer as macumbas e sair ileso. Não sei. Porque não foi uma vez só, né? Foram várias. Jogou a imagem de Cosme Damião longe. E as coisas assim, sei lá. Apareceu a Súcubus lá de noite. Ai, essas coisas. Eu não sei, gente. Eu acho que não sei, devia dar uma atençãozinha espiritual assim à sua vida. Né? Tá, vamos ver. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Peraí, esse aqui eu vou ter que ler. Beleza, vamos lá, deixa eu ler este. Opa, esse daqui não. Esse daqui não. Esse daqui, vamos lá. Li um livro que não existe. Vamos ver, mais um daqueles lances de falsa memória, né? Efeito Mandela, não sei. Falsa memória, no caso, acho. Vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, sou de Americana, interior de São Paulo. Sempre fui rata de biblioteca. E quando eu tinha meus 20 e poucos anos, estava em uma fase em que eu era apaixonada por livros de terror. Estava na minha melhor fase Stephen King. Certo dia, procurando nas prateleiras da biblioteca municipal, achei um livro dele, com o título Rose Red. Era um livro super grosso, com mais de 800 páginas, bem do tipo... Era um livro super grosso, com mais de 800 páginas, bem do tipo que eu gosto mesmo. Mas que depressa eu emprestei o livro da biblioteca e mergulhei naquela leitura. Ele falava sobre uma casa assombrada, no melhor estilo mansão Winchester. Bom, tempos depois descobri que a história era baseada nesta mansão. Mas enfim, vamos voltar aqui para a história, para o relato, né? Devorei aquele livro rapidamente e o devolvi para a biblioteca. Algum tempo depois, ao ir até a videolocadora que tinha perto de casa, encontrei o filme com o mesmo nome.
com roteiro escrito por Stephen King. Resolvi alugar o VHS, pois sempre gostei de comparar as histórias que possuem livro e filme. Era um filme enorme, 2 fitas de vídeo, dando quase 4 horas de filme. Da metade do filme para frente, a história teve um curso diferente, mas até então fizeram isso com muitos filmes baseados em livros. Alguns anos se passaram. E em um momento saudosista, resolvi ir até a biblioteca novamente e emprestar o mesmo livro. A minha surpresa veio quando a atendente não encontrou o registro dele. Procurou em todo tipo de arquivo e aparentemente esse livro nunca esteve no acervo. Como nesse meio tempo, entre meu primeiro contato com o dito livro e a segunda vez que o procurei, houve uma tempestade que estragou o teto de algumas salas da biblioteca e tal, que estava provisoriamente instalada em um outro prédio, vários títulos foram danificados. Pensei que poderia ser esse o caso, e não contente com o fato de não tê-lo mais disponível, resolvi procurar na internet para comprar o livro. Daí é que a coisa ficou interessante. Essa história foi escrita por Stephen King com a finalidade de ser o roteiro do filme, que foi lançado como série nos Estados Unidos. Nunca houve um livro publicado, nem vazamento do roteiro. Nunca houve uma versão disponibilizada para leitura. E o final do livro que li era diferente do que foi contado no filme. Eu tenho certeza absoluta que eu emprestei esse livro da biblioteca. Infelizmente, os registros de empréstimo da biblioteca eram manuais e se perderam com o tempo. Quem sabe um dia eu descubra de onde veio esse livro. Beijos pra você, muito sucesso com o cara. Aqui? Aham. Então já. Só que pra mim parece travado ainda. Vai atualizar, eu já vejo aqui, peraí. Já tá ok, fala aí. É. Oi, vocês estão me... Mas eu não tô vendo nenhum chat. Você tá Parece- aqui, eles vão movimentar, né? Parece que eu estou sozinha aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Caiu a energia aqui, olha que beleza. Aí o duro que, mesmo que ela caia rapidinho, até voltar a internet, aí tem que ligar, abrir tudo de novo aqui, né? Aí deu essa demorada, mas eu não tô vendo o chat, gente. Eu não estou vendo vocês. Eu não estou vendo ninguém aqui. Mas tudo bem. Então, voltando aqui, retomando. O que eu tava falando? Tava falando do livro que ela leu e que não estava lá. Né? Não tinha o livro. Então, o livro nunca existiu. Existiu um roteiro para o filme, mas o livro publicado nunca existiu. Como que aquele livro estaria lá? Será que em outra dimensão ele virou um livro publicado? E nesta não? E aí ela acabou passando lá sem querer e pegou o livro de outra dimensão e tal. Lembra de um relato de um cara que viu uma revista de uma mulher na banca? E aí ele viu a revista na banca, depois ele pensou, falou, eu vou comprar, né? Ele voltou para comprar, sei lá, e não existia essa revista. Ele pesquisou e depois de, acho que tempos depois, ele viu que essa moça nunca tinha posado para essa revista. E aí ele falou, então, o que aconteceu? E tem também de livro, de pessoas que leram livros. Tem uma do livro, acho que do Crepúsculo, daquela série Crepúsculo, sei lá, tinha um outro, eu acho que é disso, que ela leu também tudo e diz que não existe o livro também, mais ou menos a mesma história desse. Então essas coisas, sei lá, parece que rolam por aí. Já teve uma experiência parecida? Manda o relato pra gente. Está travando, gente? Pior que eu vou dar uma atualizada aqui. Vamos ver, este daqui não tem título. Esse relato não tem título.
Depois a gente decide um título aqui para ele. O título é relato. Pessoal, coloquem um título no relato de vocês, principalmente onde vocês, lá no assunto, qual o assunto do e-mail, já põe o título. Meu pai viu uma bola de fogo. O fantasma que apareceu na esquina de casa, sei lá, sabe? Dá um título. No assunto do e-mail, você já põe o nome do relato, tá bom? Vamos lá. É o moço, acho que nos conta. Olá, equipe do Assombrado. Gostaria de contar um relato acerca de uma das experiências sobrenaturais ocorridas comigo, mas especialmente entre mim e meus parentes. Peço que eu não seja identificado. Ninguém é identificado, ok? Fiquem tranquilos. A minha primeira experiência sobrenatural ocorreu há 5 anos atrás e envolveu a minha mãe, a minha prima e a minha tia. Sou cristão e naquele tempo estive com a minha espiritualidade extremamente aflorada, em decorrência de uma experiência com o divino que tive durante o início daquele mesmo ano, no ano novo, que marcou e marca a minha vida até hoje. Depois daquela experiência, passei a ser preenchido de uma intensa alegria, por vezes incondicional. Uma enorme paz me sondava, de forma que vivi os melhores momentos da minha vida até hoje. Em um dia, fomos visitados pela minha tia e pela minha prima, que no mesmo momento convidaram-nos para fazer uma viagem rápida para São Paulo, capital. Passados alguns instantes da proposta, uma grande tristeza tomou conta de mim. Do nada, tão intensa que cheguei a chorar dolorosamente sem motivo algum. No momento em que daríamos a nossa resposta para minha tia, eu recusei o convite. Porém, minha mãe aceitou e logo começou a arrumar suas bagagens para a viagem, que seria no mesmo dia. Falei para minha mãe chorando que eu não estava bem e que eu estava sentindo algo estranho, que eu não sabia o que era. Quando minha mãe estava prestes a sair de casa, junto da minha prima e da minha tia, me veio à mente de fazer uma oração especial sobre algum objeto para que a minha mãe levasse. E peguei um gorro de crochê que estava no armário dela, fiz a oração e entreguei o gorro, falando para que ela usasse. Mas ela se mostrava resistente enquanto eu insistia. Minha mãe, minha prima e minha tia riam da minha insistência. Nesse momento, a minha tia pegou o gorro das minhas mãos para fazer uma brincadeira com ele e o colocou na cabeça. Depois disso, peguei-o de volta e disse para minha mãe que ao menos levasse na mochila, de modo que ela concordou. Colocou entre suas roupas e seguiu para uma viagem de 3 dias junto do meu tio, da minha tia e da minha prima para São Paulo. Durante esses 3 dias, me veio ao coração, como que por um sussurro aos meus ouvidos, de fazer orações e um jejum pelas 3. O que realmente fiz durante os 3 dias. Lembro-me que no dia da volta de viagem delas, preparei panquecas americanas para recebê-las em casa. Quando chegaram, dirigiram-se a mim assustadas e aliviadas e me contaram o que ocorreu durante a viagem. Em um dos dias, estavam as 3 andando na rua, no final da tarde, quando de súbito foram abordadas por um motociclista, onde havia 2 homens armados, prontos para assaltá-las. Minha mãe iria entregar seus objetos, mas no mesmo momento a minha tia e a minha prima demonstraram resistência. Saíram correndo para que não fossem assaltadas, e os assaltantes foram atrás delas apontando as armas. Em um momento estavam minha tia e minha prima encurraladas em frente a um portão, onde começaram a gritar por socorro, dizendo que havia 2 homens armados do lado de fora. Com isso, um morador de dentro da casa gritou para que os assaltantes fossem embora, pois, do contrário, ele acionaria a polícia. Com isso, os assaltantes, sem expressar resistência alguma, foram embora sem roubar ou encostar em ao menos um fio de cabelo das 3. Após ouvir o relato delas, compreendi o sentido que estava
Compreendi o sentimento que eu estava sentindo há 3 dias atrás e de noite, em prece, fiz um agradecimento a Deus por ter livrado aqueles que eu amo do perigo. E compreendi que, de fato, nem tudo se resume àquilo que é sensível aos sentidos e compreensível pela razão ou análise dos fatos. Não é por não enxergarmos e tatearmos algo que necessariamente isso não participa da existência e não influencia em nossas vidas. Pelo contrário, muitas descobertas deixariam de ser feitas no decorrer da história. Sem dúvida alguma, há um mundo imaterial invisível aos nossos olhos, ao qual devemos estar sempre atentos. É verdade, o sexto sentido aí né, aquele sentimentozinho que você não sabe o que é, mas te diz alguma coisa. Vamos ler este daqui. Passos dentro de casa. Olá, Ana, amo o seu canal. Vejo seus vídeos sempre que posso. Acho que é um moço. O relato que contarei, embora com características não muito inéditas e aterradoras para o seu canal, se passou comigo, fulano, com a minha avó. Não sei se os nomes estão trocados. Com a minha avó, fulana, minha mãe e irmã, ambas chamadas Beltranas. Tá, minha casa é de andar. Acho que é um sobrado, seria isso? Em uma manhã de sexta do ano de 2018, estávamos minha mãe, minha avó e eu sentados na porta da rua, como chamamos aqui no interior. Em determinado momento, ouvimos uns passos descendo a escada que fica no fundo da casa. Pensamos que era minha irmã, uma vez que nossa mãe havia comprado uma sandália com um salto baixo e que ela poderia estar usando, né? Coisa de mãe e filha. Então minha mãe a chamou para vermos como havia ficado em seu pé, mas não ouvimos uma resposta. No entanto, não estranhamos, salvo o barulho dos passos, que era muito diferente. Parecia um calçado de madeira, com o salto sendo arrastado no chão. Tocava o chão lentamente. O barulho atravessou toda a casa e se dirigiu até o quarto da minha avó, que tem uma janela que dá para a rua, ao lado de onde estávamos. Fui até a janela para ver minha irmã, pois havia entrado no quarto, né? Porém, não vi nada. O barulho de salto se arrastando já estava voltando para a escada. Foi quando decidi ir atrás. Não estava compreendendo a atitude da minha irmã, tampouco toda essa rapidez. Chegando dentro de casa, os passos já haviam chegado em cima. Sabe Deus como, pois não havia dado tempo de ter subido 2 lances de escada com 16 degraus. Consegui ouvi-lo caminhando em cima de mim. Comecei então a ficar assustado e perceber que aquilo poderia não ser a minha irmã. E de fato não era. Ela estava dentro de um dos quartos que fica na parte de cima usando o celular e relata que também ouviu o barulho lá embaixo. Em seguida, narra que esse barulho subiu a escada em 3 passos, e eu fiquei pasmo, e cessou no quarto da minha mãe, onde estava a sandália recém-comprada. Ela achou que era minha tia madrinha, que era minha tia madrinha, visto que ela trabalhava em outra cidade e toda sexta-feira vinha embora direto do trabalho, sempre usando um salto. Já conhecíamos até o seu barulho. Em casa, nesse dia, só estávamos nós, mais ninguém. Essa coisa fez com que todos ouvissem o seu andar arrastado, até minha irmã, que não estava conosco lá embaixo. Estranhamente, a minha avó, que sofre de depressão e toma remédios controlados fortíssimos, teve uma recaída dias depois disso. Achamos que isso tem algo a ver.
Somos uma família católica, fervorosa, graças a Deus. Por isso minha mãe não se assustou muito. Isso jamais se repetiu, mas garanto a vocês que foi minha primeira e última experiência sobrenatural. Algo que me assustou bastante e por bastante tempo. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Será que tem a ver com a depressão da avó? Da avó, né? Ou com a sandália? Teria algo a ver com a sandália? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler este daqui, ó. Ela sugava a minha vida. Mais uma sugadora. Olha lá. Tudo certo aí? Cadê a música? Aí. Ela sugava a minha vida. Olá, Ana. Não direi meu nome, pois a pessoa... Vixe. Tá, mas a gente não fala o nome de ninguém. Enfim. Vi seu relato sobre a Maledite e me identifiquei muito em alguns pontos. Conheci uma garota quando eu era pequena. Ela me odiava sem motivo algum. Diversas vezes os nossos pais foram chamados à escola devido às brigas entre nós duas e às vezes nem conseguia me defender. Anos passaram e depois de muitas tentativas minhas, nós viramos amigas. Ela passou a frequentar minha casa, dormia aqui com frequência. Toda vez que me aproximava de outras pessoas para fazer amizade ou simplesmente para conversar, ela simplesmente surtava. Teve situações tão absurdas que ela gritava comigo em público. Ela me humilhava. Aos poucos, minha vida foi mudando para pior. Eu passava dificuldade em casa, meu pai já não me tratava bem como antes. Todos meus amigos foram se afastando de mim, eu me sentia sozinha, me sentia fraca. Minha saúde mental e física foi piorando a cada dia. Ana, eu era uma criança ativa, dançava todos os dias, jogava futebol com os meninos na rua, era uma moleca. Sempre me orgulhei de ser ativa e nunca ficar trancada em casa. Eu me sentia incrível sempre que eu passeava de bicicleta. Em um mês, eu engordei 10 quilos. Eu fiquei com uma anemia tão forte que mal conseguia andar. Eu nem comia e eu engordava mais de 2 quilos por semana. Diversas vezes eu pensei em acabar com a minha vida. Meu cabelo estava fraco, ralo, caía muito. Tinha um cabelo loiro enorme e tive que cortar devido aos nós que apareciam nele sem explicação. Já que era muito vaidosa e penteava o cabelo sempre que estava desarrumado, sabe? Eu estava com problemas graves de saúde, eu ficava dias sem dormir. Quando ela me visitava, eu me sentia feliz, porém fraca. Já éramos amigas fazia uns 10 anos. Todo menino que eu gostava, ela rapidamente ia falar absurdos e mentiras sobre mim. Logo depois descobria que eles estavam ficando. Me acabava de tanto chorar. Certo dia, ela me entregou um anel. Até brinquei que não era meu aniversário e ela riu falando que amigos se presenteiam e disse para eu ter cuidado. Na hora eu estranhei. Depois desse dia, se passou meses sem ter notícias dela. Passaram-se meses sem notícias dela. Minha saúde só piorava. Meus rins estavam parando. Gente, fui internada às pressas. Naquele dia eu dormi como uma pedra. Sonhei com uma mulher muito magra enterrando algo que eu não conseguia ver. Fui me aproximando e vi que era um gato com os órgãos para fora. Acordei assustada e chorando. Lembro de ter contado para o meu pai e ele me olhou nos olhos, coisa que ele mal fazia, pois estava brigado comigo sem motivo. Ele falou algo que até hoje me arrepia.
Ele olhou nos meus olhos e disse: tem alguém fazendo feitiço para te matar. Nunca acreditei nessas coisas, mas nessa hora eu me senti como se tivesse levado um tapa, sabe? Passou meses, minha mãe sempre foi religiosa e ela fez um culto em nossa casa com o pastor e a missionária da igreja. E eles oraram por horas. Eu tinha pesadelos todos os dias, eu acordava chorando. Às vezes eu nem dormia para não ter pesadelos. Estava muito anêmica, não conseguia comer, mas mesmo assim eu engordava. Minha visão, minha audição estavam piorando, meu cabelo caindo, meus dentes fracos. Toda vez que entrava no Instagram e via o perfil dela, ela estava sempre melhor, com vários amigos, mais bonita, e eu me sentia fraca e com raiva. Depois de 1 ano, as coisas foram melhorando aos poucos. Não via mais a dita cuja, estava forte, meus rins melhorando, tinha arrumado emprego, minha mãe estava empregada, meu pai me tratava melhor. Estava estudando para entrar na faculdade. Mas sempre que as coisas melhoravam, ela aparecia e tudo piorava. Fico desanimada, sinto que as minhas energias estão sendo tiradas de mim e eu me sinto fraca. Hoje em dia ela não faz parte da minha vida mais. Hoje em dia ela não faz mais parte da minha vida. Ainda tenta ter contato às vezes. A mãe dela sempre vem aqui para conversar com a minha mãe e sinto um clima pesado, sabe? Nem falo mais o nome dela. Queimei tudo que ela me deu, excluí nossas fotos, meus perfis que ela tem contato. Ana, esses dias que descobri que a família da mãe dela mexe com essas paradas pesadas de magia negra, voodoo, amarração. Só fui saber pois a minha prima é espírita e descobriu por uma moça que frequenta o centro. Sinto que as nossas vidas estão presas e que eu não consigo crescer na vida pois algo me segura. Sou muito competente, mas sempre que tento algo e está dando certo, ela aparece. Para quem está vendo o relato, fica o recado. Cuidado com quem entra na sua vida. A inveja existe e mesmo que você não tenha nada, sempre vai ter alguém que quer tirar o pouco que você tem. Olha, eu lembro de um relato de uma moça também falando que ela tinha uma casa simples, mas assim, a mãe dela cuidava bem da casa, tinha um capricho, mas era uma casa extremamente simples, que foi com muito suor que eles conseguiram, mas tinha a vizinha que ia lá botar zóio na casa, sabe? Então, é o que ela disse aqui, por mais que você tenha pouco, vai ter alguém que quer tirar o pouco que você tem. Não sei, às vezes, é o que eu sempre falo, às vezes isso é até inconsciente, não é nem com tanta... A pessoa não vai lá propositalmente querer tirar suas coisas, mas às vezes ela tem não tem isso, a pessoa tem um tipo de energia, um negócio que ela é um vampiro sem querer. Ela acaba sugando as energias das pessoas. São os tais vampiros psíquicos? É isso ou não? Não sei. É. Aí, beleza? Cadê? Vamos ler este relato aqui, ó. Estranhezas antes da morte. Olá, Ana, pode me chamar de fulana. O relato abaixo é de algumas coisas presenciadas por mim alguns dias antes da morte da minha tia. Não é muito assustador, é apenas revelador. Se houver nomes, estarão trocados. Obrigada. Minha tia era do interior e veio passar alguns dias no meu apartamento, na capital, depois de um divórcio difícil. Ela estava muito fragilizada, muito deprimida e também tinha um problema de saúde, cálculo na vesícula. Eu estava feliz por ter sua companhia, mas percebi algumas coisas estranhas acontecendo e vou enumerá-las. 1. Numa tarde, eu tinha saído para caminhar com ela na praia e ao voltar nós vimos minha irmã debruçada na varanda. Eu morava no 2º andar, não tinha como confundir. Era fim de tarde e as luzes do apartamento estavam acesas. Porém, ao entrarmos em casa, tudo estava escuro
Não havia ninguém no local. Perguntei a ela e ela me confirmou que também viu a minha irmã. Eu tinha o hábito de colocar um colchão... segunda coisa, eu tinha o hábito de colocar um colchão no quarto da minha irmã para ficar assistindo TV, porque o quarto era bem grande, bem ventilado. No momento em que eu estava nesse colchão, minha tia entrou no quarto e me deu o olhar mais estranho que eu já vi na vida. Um olhar vazio, triste, como se ela não estivesse ali. Eu senti uma sensação muito ruim com aquele olhar, mas não fui atrás dela para saber se tinha algo acontecendo. Terceiro, uma amiga minha que estava grávida foi passar um dia lá na minha casa. Fui apresentada à minha tia e disse que viu meu tio, que já havia morrido, na cozinha enquanto ela estava lá. Quarta coisa, minha tia também teve a sensação de que tinha alguém a mais no apartamento, além de nós. Fato é que 3 dias depois da chegada da minha tia, o cálculo da vesícula desceu para o pâncreas e depois de mais 2 dias de internação, ela veio a falecer. Eu acredito que todas as coisas estranhas que aconteceram desde que ela chegou foram avisos de sua morte, ou então eram as energias que circulavam preparando tudo para a partida dela. Era esse o relato, desculpa se ficou muito longo. Imagina, curtíssimo. Um abraço. Um abraço, muito obrigada. Então, coisas acontecem, será, né, que só depois você vai se ligar que poderia ser a respeito disso, né? O marido estava acompanhando, que já era falecido e tal. Deixa eu ver este daqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.